dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite em cada um de nós e nos faça abundar, superabundar no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, hoje, segunda-feira, dando continuidade ao tema que nós começamos ontem no domingo. A fé vem antes da circuncisão. A fé vem antes dos sinais na carne. A fé vem antes da lei escrita, né? Significa que ela é superior em hierarquia. Não significa que com a sua chegada ela anula a lei. Não significa que uma coisa boa anula a outra. Pelo contrário, ela faz com que a pessoa continue crescendo. É como alguém que está subindo uma escada com as forças que tem, né? Com as forças que tem ali, está subindo uma escada e vai subindo a escada. Mas quando cansa, precisa de uma renovação, de uma força. Essa outra força que vem não anula todo o trabalho que foi feito anteriormente, mas agora somando-se para concluir o trabalho, né? Essa maravilha que a Bíblia nos ensina, embora tenha se ensinado diferente disso, e é um perigo para as pessoas que têm assimilado esse tipo de ensinamento sem prestar atenção ao que a mensagem espiritual da palavra de Deus está querendo nos trazer ao coração para nos edificar. Amados, então ontem nós vimos aqui tanto o verso síntese que fala que Abraão é o pai dos circuncisos, não somente dos circuncisos, mas daqueles que foram circuncidados e têm fé. Não basta ser apenas circuncidado. Se for apenas circuncidado, é alguém que vai caminhar até metade da escada, depois desistir e voltar, né? Então é necessário, né, algo mais do que a circuncisão na carne, é necessário um poder no espírito, né? E isso é maravilhoso, porque Paulo continua dizendo na carta aos Romanos, por isso que nós não somos justificados somente mediante a lei, não foi só pela lei, não foi pela lei, diz ele, né? Olha que coisa linda, né? Ele disse, porque se fosse só pela lei, né? Olha, então, os herdeiros, né? Os herdeiros de Deus, faria com que a fé não tivesse nenhum valor. A fé não tivesse valor nenhuma. E a fé é muito mais valorosa, né? A fé é muito mais valorosa porque ela vem antes, né? E é isso que Paulo continua ensinando aqui, no capítulo 4 aqui de Romanos, que nós vamos, a partir de agora, examinar aí a continuidade dessa lição aí maravilhosa. Vamos hoje para a terceira pergunta. A primeira pergunta de hoje da segunda-feira e a terceira pergunta da lição, que diz assim: como a graça alcançou os gentios contra o exclusivismo dos judeus ou o exclusivismo dos religiosos? Para que as pessoas não pensem que estamos falando aqui contra a etnia judaica, não estamos falando contra a etnia judaica. Lembre-se que toda vez que nós falamos judeus aqui, estamos nos referindo aos religiosos, que Paulo chama de circuncisos aqui, né? Algumas vezes chama de judeus também. Pois bem, judeu, gentil, para deixar bem claro que Paulo também não era contra a sua própria etnia, os seus compatriotas, nada disso. Que não se trata de xenofobia ou qualquer outra coisa, não existe isso, nenhum tipo de preconceito, né? Deve ter o homem de Deus, o cristão, porque a Bíblia deixa clara que Deus não faz acepção de pessoas, né? E nós também não devemos fazer. E aqui o texto diz em Romanos 4,16, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós que temos fé. A gente pode até acrescentar aqui, porque está
Está na incorrência do próprio texto aqui, né? Então, Abraão, ele é o pai de todos nós. Nós quem? Que temos fé, porque ele está dizendo aqui, né? Mas também aos que têm a fé de Abraão, a fé que Abraão teve. Que coisa linda, né? Veja que ele começa o verso dizendo aqui uma verdade que pouca gente conhece. Infelizmente, poucos pararam para pensar nisso. Ele diz que a promessa que vem pela fé, a promessa... Ora, Deus diz assim, olha, eu vou curar você, vou restaurar o seu corpo, transformar o seu corpo corruptível no corpo incorruptível. E você vai viver eternamente no meu reino. O homem carnal, para acreditar nisso, acostumado a ver o seu corpo adoecer, acostumado a ver todos os seus familiares morrerem, né? Que nunca viu um evento sobrenatural como os antigos viram, né? Coisas impressionantes que Deus fez diante dos olhos dele. Como é que um vai acreditar nisso? Né? Então, ele não vai acreditar em Deus e nem essas promessas. Por quê? Porque falta-lhes fé. Promessa só vale no coração de fé. Se não tiver fé, as promessas são como um sino que está batendo, não quer dizer nada. Como uma criança que está batendo em duas pedras, com duas pedras. Não tem sentido que ele está... Aquele som não tem sentido. Né? Então, a promessa ela vem pela fé. Por quê? Olha que coisa linda. Olha a segunda parte, diz assim, ó, para que seja de acordo com a graça. Como assim, com a graça? Porque a fé já é um braço estendido de Deus nos alcançando com a sua graça. Porque a fé é algo que, primeiramente, é uma decisão nossa. Eu quero crer. Como aquele homem que falou assim, Senhor, eu sou pequeno na fé, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu tenho um pouco de fé, mas a minha fé é tão falha que eu não acredito plenamente que o Senhor vai curar o meu filho. Mas se o Senhor me ajudar, me dando mais fé, então quer dizer que a minha fé é bem pequenininha, mas ela pode crescer. Quem é que vai me dar isso? Deus, a fé é um dom de Deus. Então eu tenho que dar o primeiro passo para acreditar com o pouco que eu posso acreditar. Com minha fé frágil, débil, mas eu preciso dar o primeiro passo. Né? Como os 10 leprosos. Querem ser curados? Então vão se apresentar ao sacerdote. Quando eles foram a curar, porque eles obedeceram a ordem de ir. Acreditando ou não, né? Mas com aquela fé eu vou me apresentar ao sacerdote, e assim leproso, porque ele disse que eu estou curado. E eles se curaram, porque fizeram isso, acreditaram naquela ordem que Cristo mandou. Olha que coisa linda. Por isso que a Bíblia diz, crescei na fé. A fé precisa crescer. E como é que a fé cresce? Está lá, o próprio Paulo vai dizer aqui no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir, a fé cresce pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir no sentido de dar ouvido. Dar ouvido no sentido de guardar aquilo que se está escutando. Não é só ler a Bíblia, escutar alguém falar, vou botar a Bíblia aqui no Cid Moreira e vou começar a escutar aqui a voz de Cid Moreira recitando a Bíblia. E aquilo eu vou ter... Não, não é assim não. É você escutar, aprender e colocar em prática aquilo. Isso é fé. Aí a fé começa a crescer. Olha que coisa linda. Então ele diz bem claro aqui, olha. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Como assim? A graça só garante a descendência de Abraão. E agora? E agora? Aí lança por terra todo ensinamento equivocado de alguns crentes progressistas, dizendo que todos já foram salvos, que todos os ímpios já têm a salvação garantida, porque todo mundo vai ser salvo, porque Jesus salvou todo mundo na cruz do Calvário, e começam a pregar isso sem sentido. Ele está dizendo aqui, meus amados, que isso foi garantido à descendência de Abraão. Que descendência? Ele está falando da descendência da carne ou da descendência da fé? Ele está falando da fé. Que descendência? Ele vai dizer, não apenas aos que estão sob o regime da lei, não apenas para os judeus que já estão corretamente guardando a lei, mas também quem? Mas também aos que têm a fé de Abraão, aos gentios que têm a fé de Abraão, né? Olha que coisa linda e maravilhosa. Qual é o problema de hoje das pessoas não estarem entendendo isso? A palavra graça, né? Eles não entendem a palavra graça. A palavra graça, ela tem origem no hebraico, chamado Hesem. Palavra graça no hebraico, Hesem. Traduzido para o grego, Haris,
eles começaram a dizer que a graça é um favor imerecido. A graça não deixa de ser um ato de benevolência. Um favor que Deus faz sem esperar nada em troca para alguém que não merecia aquilo, alguém que merecia um juízo. É verdade, né? Mas a graça não é para aquele que conhece a verdade e insiste no erro, afrontando a pessoa de Deus, cometendo o pecado por dolo, rejeitando tudo que vem de Deus, porque ele odeia as coisas de Deus, odeia então a pessoa de Deus. Não é, a graça não é para esse. Porque a palavra sem graça aqui, ela denota de que são para pessoas que têm uma aliança com Deus. Uma aliança. E Abraão foi o pai da fé porque ele tinha uma aliança. Olha, Abraão, eu só vou te dar uma terra, só vou fazer com que você tenha filhos, herdeiros como a estrela do céu, se você sair da sua terra e for para a terra que eu lhe mostrar, e ficar debaixo das minhas asas, sob os meus cuidados, na terra que eu vou te dar, na minha terra que eu vou te dar. Isso é uma aliança. A graça está baseada para pessoas que... Essa é a origem da palavra. E não uma palavra inventada pela teologia moderna, que criou essa filosofia de triplo sentido, haris. E nem a palavra haris também, no grego, quer dizer favor imerecido, no sentido de que absoluto, de que todos já estão salvos, até os desobedientes que desobedecem por consciência. Não existe isso. Continuando, amados, vamos agora aqui para a quarta pergunta que diz: como a Bíblia chama Abraão pai só dos judeus? Em que sentido está dizendo isso? Vamos ver então aqui o versículo 17. Nós lemos o versículo, acabamos de ler o versículo 16, quando Paulo deixou bem claro aqui que filhos de Abraão são aqueles que têm a fé dele, né? Aqueles que têm só descendente da carne de Abraão, esses aí não participarão da graça, que são da carne, mas que não têm fé e desobedecem a Deus, não rejeitam a graça, né? Paulo deixou muito claro isso no versículo anterior, e vamos ler agora o verso 17 que diz aqui, ó: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Olha só. Então, Abraão, ele é pai de muitas nações, e não só dos judeus, porque os judeus eram apenas uma nação, uma etnia. Veja que ele é pai de muitas nações. Por quê? Porque ele também é pai de Ismael. Ele não é pai só de Isaac, Abraão é pai de Ismael. Ismael tem povos aí que se dividiram pelo mundo, né? Chamam de os árabes hoje, né? Os filhos são filhos de Abraão também. Olha só, são nações. E esses gentios estão debaixo da graça se eles tiverem a mesma fé que Abraão teve e viverem na mesma fidelidade que Abraão viveu. Ora, ou os filhos de Isaac, Jacó e Esaú também não é filho de Abraão? Não é da mesma descendência? Embora que tenha se desviado, os filhos de Seir, os filhos de Edom, os edomitas? Claro que é também. É o que o texto está dizendo aqui. Agora, porque eles foram gentios e se tornaram idólatras como nação, aqueles que se convertessem dentro da sua idolatria e voltassem à fé de Abraão, a graça não os alcançaria? Claro que alcançaria. É por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, como está escrito: Deus o Pai, constituiu Abraão pai de muitas nações. Abraão era um homem que não podia ter filho com Sara, porque a sua esposa era estéril. Abraão vivia sem filho até o momento em que a sua esposa Sara disse assim: olha, deita-te com a minha secretária, né? Como diz hoje, deita com a minha serva, com a minha escrava, ela é minha, ela vai dar um filho para mim, tudo que ela é e que ela tem é meu, ela é minha escrava, então vai ser um filho meu, vai lá. E Abraão dá um filho da escrava a ela lá, né? Ou isso também não é filho de Abraão? Veja que para esse filho de Abraão da carne, ele é tão carne de Abraão quanto Isaac, mesma carne, né? Ou melhor, né? A Bíblia não é nem tão clara para dizer que Isaac tinha a carne de Abraão, né? Podia ter a carne de Sara, a gente sabe que tinha, foi gerado em Sara, né?
que foi um milagre do Espírito Santo de Deus nela, mas a Bíblia não é clara em dizer, a Bíblia chama, por exemplo, Isaac filho de Abraão, não necessariamente porque ele participou fisicamente ali do nascimento de Isaac. Assim como a Bíblia chama Jesus filho de José, sem José ter participação, né? Pois bem, olha, meus amados, que coisa linda isso aí. Então, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Abraão, pai, foi Deus quem constituiu. Pelo quê? Como é que Deus constituiu Abraão de pai de muitas nações? Pela fé, que Abraão não tinha nada, só porque Abraão acreditou que ele se tornou nisso. Então, tanto a carne de Isaac quanto a carne de Ismael, tanto a carne de Jacó quanto a carne de Esaú, é apenas o princípio. Se eles não tiverem fé, todos serão rejeitados. Né? Todos rejeitarão a graça de Deus. Né? Olha que coisa linda, pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Eita, pai como aos olhos de Deus? Por causa da fé, em quem creu. Então, para Deus, Abraão não é o pai de uma pessoa porque o sujeito tem o DNA de Abraão. Deus não conta assim, é o que Paulo está dizendo aqui, olha. Ele, Abraão, é o nosso pai aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus, quando ele é que é o nosso pai? Quando a gente tem a carne dele ou quando a gente tem a fé dele? O que vale para Deus é a fé e não a carne, que é o que Paulo está dizendo aqui. Deus não conta, ele é o descendente de Abraão porque ele é judeu, ele tem a carne a carne de Abraão, de Isaac, Jacó e Judá. Então ele é judeu, então ele tem o DNA dessas 4 pessoas, então ele é judeu mesmo. Não é assim que Deus conta, porque quem foi que criou a primeira carne, inclusive? Foi Abraão ou foi Deus que fez Adão do pó da terra? Ora, se nem isso, tudo vem de Deus. Por isso que Paulo diz com todas as letras, Deus é quem decide tudo. E Deus está dizendo, o que vale para mim é o que é o filho na fé, não é o que é o filho na carne. Então, para a igreja de Roma, a igreja em Roma, a igreja cristã em Roma, Paulo escreve, justamente tirando esse orgulho dos religiosos judeus que estavam tentando ali, quem sabe, se impor com privilégios, né? Privilégios religiosos, que isso é um problema gravíssimo até hoje, né? Pastores hoje riquíssimos, diáconos, né? Querendo mandar na igreja, querendo ser superior aos outros irmãos, quando são inferiores, né? São servos, são escravos. Pastor e diácono é escravo do membro. O membro que manda nele que manda no membro. E aí ele não entendeu isso que Cristo ensinou, até hoje eles não entendem isso. E aí, pessoas que não entendem isso, a igreja de Roma estava com esse problema e Paulo tem que escrever uma carta longa, a carta aos Romanos, para dizer isso. Ei, não queiram se sobressair uns sobre os outros quando você tem a mesma carne. Vocês são feitos do mesmo pó. Porque eu sou descendente de Abraão, meu DNA, raiz, fiz um estudo da raiz da minha família, eu sou descendente direto de Arão, sou descendente direto de Davi, tal. Não é por aí o caminho, não. Vocês estão se vangloriando em cima de um povo, não tem nenhum mérito. Isso não tem, a carne não tem valor nenhum. Agora, se você é descendente dos judeus e já observa a lei do jeito que Deus mandou, parabéns para você. Mas se você observa, mas não tem fé, adianta de nada isso. Não adianta de nada, você vai ser considerado como um gentil cego, um ímpio, um pecador, porque o que vale mesmo, o que solidifica a lei que você observa é a fé. A fé é quem chancela a lei. Né? É impossível que alguém tenha a fé verdadeira sem o conhecimento da lei. Não é mesmo? Agora, quando o gentio conhece a Jesus, e não precisa conhecer a lei todinha não, viu? Não estou falando de 613 mandamentos, não. Não estou falando como dizem os religiosos judeus até hoje, não. Estou falando como a Bíblia diz. Aqueles que ouviram falar de Jesus e acreditaram nele na hora. Assim como Abraão não sabia de 10 mandamentos, não. Abraão só escutou um que Deus disse: saia dessa terra, escuta o que eu vou lhe dizer, vá para uma terra que eu vou lhe mandar. Acredite só nisso que eu estou lhe dizendo, só nesse um mandamento. Pronto. Abraão acreditou e foi mesmo. Então o gentil começa a ter fé, começa a ser igual a qualquer outro, quando ele escuta a primeira fala, e naquela primeira fala ele crê, e naquela primeira fala ele começa a viver.
E ele vai crescendo, conhecendo outros mandamentos e vai obedecendo a cada um que ele vai aprendendo e vai crescendo no conhecimento e na graça. É isso que Paulo vai dizer o tempo todo, crescer no conhecimento primeiro, conhecimento da lei. Conhecimento denota conhecimento da lei, lei, escritura. Tem que crescer primeiro nisso para que cresça na graça. Qual é a graça? O que ele acabou de dizer aqui, ó, a fé, a graça que vem da fé. É isso que Paulo está ensinando de maneira linda, perfeita.